Minha experiência com o bullying, como enfrentei humilhações, agressões e medos na escola e consegui seguir em frente. Olá, a verdade é que não sei como usar o Reddit, mas espero que pelo menos seja compreensível. Faço isso para ajudar adolescentes como eu que sofreram bullying e talvez para um canal do YouTube ou qualquer outra coisa em que eu queira postar minha história. Bem, vamos começar com o contexto. Tenho 13 anos, quase 14. Estou prestes a entrar no terceiro ano do ensino fundamental. Sou do México. Dito isso, vamos começar a história. Eu era um menino de 11 anos, no sexto ano do ensino fundamental, com muitos amigos. Minha escola era meio pública, mas quando me formei, meus pais me colocaram em outra escola, então tive que me despedir dos meus amigos. Mesmo assim, eu estava com expectativas baixas quando chegou o primeiro dia do ensino médio. Nada de especial, muitos novos e muitos outros que já se conheciam. O primeiro dia foi o clássico. Os professores se apresentam e, quando chegou o recreio, eu estava sentado sozinho até que um garoto meio baixo chegou e começou a me falar, meio tímido. Ele se chamava Homero. Conversamos sobre videogames e outro garoto se juntou a nós, chamado Carlos. Com o passar dos dias, outros dois se juntaram. Jair e Ernesto. Todos eles estavam na minha sala. Na minha sala, havia outros dois. Jorge, um garoto baixo e loiro, e Santiago, o que mais me fazia bullying. Jorge era meio que o comparsa dele. Não me lembro por que me faziam bullying, mas acho que era porque eu escutava música de Pokémon ou trilhas sonoras de videogames. Ou talvez porque eu tinha o cabelo um pouco comprido. Eles me davam pequenos golpes, me insultavam com insultos não tão fortes, mas que doíam mesmo assim. Até que aquele dia chegou. Eu estava esperando o professor chegar para a última aula, então decidi apagar o quadro negro até que Santiago chegou e me tirou o apagador das mãos. Então, saí da sala, encostado na porta, esperando o professor. Eu me dou bem com esse professor até que ele chegou. Então, entrei na sala para me sentar, enquanto o professor ainda caminhava em direção à porta. Quando Santiago me agarrou pela camisa, eu me soltei dele e ele me bateu com a mão aberta na minha lombar com muita força. Ele me batia, mas não chegava a ser socos tão bruscos. O golpe foi tão forte que me jogou no chão. O professor viu tudo, porque acabou de abrir a porta. Então me levantei e a aula com aquele professor não dura muito. Só dura 10 minutos. Então, quando foi hora da saída, o professor me disse para denunciá-lo à diretora. Depois, ele disse a Santiago que isso poderia resultar em suspensão. Quando minha mãe me buscou, eu contei tudo a ela e ela, surpresa, tirou uma foto do machucado, já que ficou uma marca. Quando chegamos em casa, minha mãe contou tudo para a psicóloga da escola e para meu pai. Quando meu pai chegou em casa, ele só me disse para tirar todo o proveito das brigas e usar a violência como último recurso. No dia seguinte, curiosamente, Jorge, o comparsa de Santiago, veio e pediu desculpas, dizendo a frase típica de não sabia que te incomodava. Eu disse, ok, então só vou denunciar o Santiago. Tudo isso antes das aulas começarem. Fui e denunciei Santiago à diretora. No início das aulas, a diretora me chamou e chamou Santiago e começou a me perguntar o que ele me fazia. Eu contei tudo e Santiago confessou que me incomodava. Então, ela me disse que eu podia ir e que ela falaria com Santiago. Só fiquei sabendo que ele foi expulso por uma dia. Já sei que é pouco, mas tudo bem. Eu não decidi. Meus amigos disseram que eu tinha feito a coisa certa. Isso aconteceu faltando apenas 2 meses para o fim das aulas. Santiago e Jorge começaram a me implicar no segundo mês do início das aulas do primeiro ano do ensino médio. E se você está se perguntando por que eu não os denunciei antes? Eu tinha medo e não tentei me defender, porque sou um garoto magro e eles sabiam lutar. Eles eram conhecidos na escola e me diziam que eram ricos. Eu não sou pobre, mas minha família não é rica. Depois disso, eles não me incomodaram mais, mas isso não acaba aqui, pois outro garoto começou a me fazer bullying, mas isso eu contarei na parte 2. Atualização. Olá, faz tempo. Na verdade estou feliz que um canal tenha subido e agradeço. Esqueci de comentar no post anterior que uma vez na escola houve apresentações no recreio e em uma dava um café quente. Então,
quando acabou o recreio. Nos formamos para entrar nas alas e o Santiago estava atrás de mim e começou a me encher, me empurrando, e fez com que um pouco do café se derramasse no meu braço e no meu pé, me queimando. Eu o empurrei e quando me virei, ele me deu um golpe na nuca. Na verdade, eu queria bater nele, mas não bati. Agora sim, vamos começar. Desta vez o bully era o Jaime, um garoto meio alto e com uma cara meio feia, e todos o odiavam. Um dos amigos dele era o Emanuel, que era um pouco gordo e com olhos meio puxados. Eles me chamavam de NPC, já que meus movimentos eram meio robóticos, e todos os dias me chamavam de NPC. Era chato, já que eu não tinha feito nada a eles. Isso durou cerca de um mês e alguns dias, mas uma vez estávamos na aula de inglês e, por azar, eles sentaram perto de mim. Meus amigos, Homero e Ernesto, estavam na minha frente. Eles começaram a me encher, me chamando de NPC. E por mais que eu pedisse para eles pararem, eles não paravam. Aí eu disse ao Jaime que eu podia ganhar de um dos amigos dele na porrada, o que eles chamavam de rascão. Ele disse que aceitava, e o Emanuel me disse mais coisas, e eu fiquei com raiva e dei 2 bofetadas nele. Ele nem se importou, mas meus amigos sim, se surpreenderam. O Homero, especificamente, me disse uma frase que ficou gravada na minha cabeça até hoje. Você gosta de bater, mas não de levar, Emiliano. Não se mete em problemas. E pensando bem, ele tem razão. O Jaime só disse que eu era o mal. E se vocês perguntarem, a briga nunca aconteceu, mas eu tinha 2 amigos do 3º ano do ensino médio, então pedi a eles que assustassem ele. Então, os 2 amigos e eu o levamos ao banheiro. Eles o empurraram e o assustaram. Depois o deixaram ir. Até que finalmente o 1º ano do ensino médio acabou. Não sei se em outras escolas é assim, mas na minha escola, toda vez que você passa de ano, fazem uma conferência em um auditório. Quando acabou, me despedi dos meus amigos, especialmente do Homero, já que ele iria para o seu estado natal e possivelmente eu não o veria mais. Passaram 2 meses e eu passei para o 2º ano do ensino médio, e por azar, caí na mesma sala com o Jaime e o Emanuel. E agora eu não tinha os caras que me defendiam. Por sorte, o Emanuel já não me enchia tanto, mas o Jaime sim. Ele continuou me chamando de NPC por mais um mês, e eu queria resolver isso de forma pacífica, então mandei uma longa mensagem explicando que não achava certo ele me encher e mais algumas coisas. Ele só respondeu com um ok. Já? Hahaha. E ele parou de me encher. Mas aqui estamos nós. Um dia na escola, estávamos fazendo bagunça, já que o professor ainda não tinha chegado. Então, passei perto do Jaime e ele me abraçou, como os boxeadores fazem. Aí eu explodi, o empurrei e disse que já estava cheio da cara dele e que já estava cansado dele me tratando como idiota. Ele disse: olha todo mundo, o Emiliano está se defendendo. E todos olharam para nós. E eu continuei falando palavrões até a professora chegar. Todos falaram sobre isso, mas todos estavam do meu lado. Uns dias depois, ele e eu fizemos as pazes e ele não me encheu mais. Isso durou pouco, cerca de um mês, então não me afetou tanto. Mas outro sujeito começou a me encher. Esperem atualização. Atualização 2. Bom, agora toca o meu caso de bullying que, na verdade, me marcou muito e este é o caso em que a pessoa se sai impune. Bom, começando, dessa vez o bully se chamava Emílio. Ele era muito gordo, com cabelo crespo e, adivinhem, tinha nível social de muito rico. Ele me implicava no 2º ano do ensino médio, logo depois que o Jaime me deixou em paz. Emílio tinha a característica de saber bose e usava o seu peso a seu favor. Ele me implicava, chegando à agressão física, insultos muito cruéis. Eu estava muito triste com o que me acontecia, sempre tinha vontade de chorar, mas aguentei como um campeão. Assim foi por muitos meses. Emílio não era um bom aluno. Sempre levava advertências e reprovava quase todas as matérias. Ele tinha muitos amigos e vivia feliz, infernizando a vida de um garoto cujo único crime era querer se divertir no ensino médio. Eu já não queria ir à escola, queria ficar em casa comendo batatas fritas e jogando videogame. Até que, em março de 2024, me cansei e decidi denunciá-lo. Fui à coordenação e falei com a subdiretora. Uns minutos depois, me chamaram e fui à coordenação.
Me sentei e, dessa vez, quem falou comigo foi a psicóloga da escola. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu contei tudo. Ela disse que estava tudo bem, que eu podia ir e que falaria com o Emílio depois. Chamaram o Emílio e falaram com ele, e quando ele voltou, se aproximou de mim e disse: "Tudo bem, carnal", ou algo assim, e batemos as mãos. Depois me chamaram de novo para me dizer que já tinham falado com ele para não se meter comigo. Ele tentou se desculpar dizendo que éramos amigos e que eu também o batia, mas, por sorte, não acreditaram nas mentiras dele. Mas não o reportaram nem nada, só disseram isso. Bendita escola inútil. Depois disso, tive a brilhante ideia de vender doces. Queria comprar videogames e outras coisas, então usei parte das minhas economias e comprei doces. Me deu certo, ganhava dinheiro e os outros tinham os seus doces. Mas isso foi bom até o Emílio reaparecer. Ele às vezes pegava parte da mercadoria que estava na minha mochila. Por sorte, na maioria das vezes eu o descobri e o obrigava a me devolver. Assim foi, na mesma rotina, uma e outra vez. Emílio voltou a me implicar e a paz que eu pensava ter conquistado se esvaiu. Fiquei vendendo doces por um mês e pouco, até que um dia, depois do recreio, ele voltou à minha mesa. Sentei-me e uma colega que sentava atrás de mim me passou um papel. Eu pensei que fosse uma declaração de amor, mas quando abri o papel, foi algo muito diferente. O papel dizia: "Emiliano, o Emílio te roubou uma quantidade de doces, mas não diga que fui eu quem te disse." Quando tocou o sinal, me levantei e fui falar com o Emílio, dizendo: "Já sei que você me roubou." Emílio fez de conta que não sabia. Eu disse que ele me devolvesse, que ninguém ia saber. Ele disse: "Se quiser, olha na minha mochila." Eu olhei, mas desde o início sabia que não ia encontrar nada, porque obviamente já tinha comido. Depois, tivemos aula de inglês com outros grupos e em outra sala, mas o Emílio estava comigo. Durante a aula, ele me chamou e perguntou quem tinha dito que ele me roubou. Lembrei da menina e disse: "Não vou te dizer." Me virei e ele disse: "Me diz ou eu denuncio você para a diretora." Eu fiquei congelado. Então me virei e disse: "Faça o que quiser." Então ele se levantou e foi falar com ela, e para minha sorte, a diretora estava andando pelo corredor. Emílio disse que eu vendia doces e a diretora foi para a sua sala. Um tempo depois, a subdiretora bateu na porta da sala e disse ao professor que precisava falar comigo. Eu pensando, já era, ela me perguntou lá fora e me perguntou se eu vendia doces. Eu disse que sim, porque se eu dissesse que não, eles iriam revistar minha mochila e descobririam que eu estava mentindo. Ela disse que não podia vender doces e me mandou voltar para a sala. Eu estava muito bravo, só pensava em acabar com o Emílio. Depois que as aulas acabaram, contei tudo aos meus amigos e eles concordaram comigo. No dia seguinte, não levei doces para vender. Ele me provocava, dizendo: "O que você está vendendo?" Em uma aula desse dia, ele me perguntou de novo quem tinha dito que ele me roubou. Eu disse que não ia dizer. Ele foi à coordenação para me denunciar, mas não aconteceu nada. Na hora da saída, me cruzei com a subdiretora no corredor. Ela disse que o Emílio tinha dito que eu o denunciei por roubo, mas eu disse que ele me roubou. Ela disse que eu deveria falar com ele, mas não fez nada. Nos meses seguintes foi a mesma coisa. Ele me implicava e eu me sentia muito irritado porque ele nunca teve consequências. Quando terminei o segundo ano do ensino médio, não queria voltar para aquele inferno. Tenho a teoria de que o pai do Emílio subornava a escola, mas nada confirmado. É triste isso. Houve vezes em que planejei tirar a minha própria vida, mas tenho uma família que me ama, não posso fazer isso a eles. E, na minha opinião, suicídio é um ato de covardia, então não fiz. Bom, na verdade, não achei que ficaria tão longo, mas enfim, esperem pela atualização. Atualização 3. Desculpa atualizar tão tarde, mas eu estava com muitas coisas na cabeça antes de começar o post. Tenho que dizer a cronologia das publicações. A primeira parte eu postei nas férias, quando estava prestes a entrar no terceiro ano do ensino médio. E as atualizações 1 e 2 eu postei depois que já tinha entrado. Então, quando entrei no terceiro ano,
Voltei a vender doces e tudo ia bem. Mas entrou um novo valentão, nesse caso era o Jack, não é o nome real dele. Também tinha outros que me enchiam o saco. Mas o Jack era o principal, a forma de bullying dele não era muito diferente do típico. Socos, intimidação, insultos a mim e à minha família. E humilhações na frente da sala toda. Vou dar exemplos claros. Uma vez eu estava fazendo castelos com cartas, e ele muitas vezes a jogava no chão e ia embora. Outra vez, eu comprei um mazapão, um doce mexicano que custa 10 pesos e o Jack me deu uma nota de 50. Eu dei o troco de 40 e ele foi embora. Pouco tempo depois, ele voltou dizendo que eu tinha roubado 10 pesos dele, porque segundo ele só tinha dado 30 pesos. Muitos acreditaram nele. Então ganhei a reputação de ladrão para alguns. E, para mim, o pior foi que ele contou para algumas colegas que eu olhava para o traseiro delas. E um amigo meu, chamado Steve, nome falso, também espalhou esse boato, o que foi humilhante. Uma vez, meu suposto amigo e mais alguns colegas estavam tirando sarro de mim, mas meus amigos estavam dizendo para eles pararem. Aí o Steve começou a dizer um monte de coisas cruéis. E foi aí que eu explodi. Comecei a chorar, e não foi um choro explosivo, só soltei algumas lágrimas, mas foi humilhante. Só quero dizer que, em nenhuma circunstância, chorem na escola. É muito humilhante, e as pessoas só vão lembrar disso. Eu sabia que o dia seguinte ia ser um inferno, e foi. O Jack e outros só ficaram me enchendo o saco. Mas o Sebastian pediu desculpas para mim. Embora no começo eu não tenha aceitado. Depois, eu perdoei ele. Um dia, o Jack estava me perturbando em plena aula, e eu chamava a professora, mas ela não me ouvia. O Jack continuou me perturbando, e eu o insultei. Aí sim a professora ouviu, e levou eu e o Jack para o diretor. Então o diretor perguntou quem estava perturbando quem. Eu disse que era o Jack, e eu falei primeiro. Eu contei tudo o que ele fazia, e ele inventou um monte de coisas. Como se nós fôssemos amigos, que eu falava mal dos pais dele, e muita mais besteira. No final, o diretor não acreditou em nada, porque não fazia sentido, e repreendeu o Jack por me perturbar. Depois, ele me reportou também por insultar o Jack. Eu sei que foi errado insultá-lo, mas sério. O mesmo relatório por coisas diferentes, mas enfim, o que fazer? Mas adivinhe, nada adiantou. Porque o Jack continuou fazendo a mesma coisa. E cada vez que me perturbava, ele dizia: agora você vai ir chorando para o diretor. Depois vieram as férias de inverno. Em casa, eu não sabia mais como parar o Jack. Eu não sou muito forte, então não conseguia enfrentá-lo. Eu já tinha tentado conversar com ele para que parasse, tinha falado com a professora e com o diretor para que o detivessem e embora o repreendessem. Ele continuava com o seu objetivo. Então eu estava pensando em como pará-lo, e aí pensei em alguém que poderia detê-lo. A mãe dele. Eu ouvi dizer que o Jack é um anjo com a mão, mas quando ela não está por perto, ele fica insultando a mãe dele. Então eu criei um plano. Vocês se lembram dos meus amigos mais velhos que me ajudaram a intimidar o Jaime? Então, eu vou falar com eles para que se aproximem. Comecem a gravar e falem com ele como se fossem amigos. E de uma maneira ou outra, o insultem, a sua mãe, ou o diretor. Aí eu mando o vídeo para a mãe dele, e a mãe dele faz o resto. Vou fazer isso na segunda-feira. Me desejem sorte. Atualização 4. O plano não vai funcionar. Se passou um mês desde a última atualização e por alguma razão estranha a publicação não aparecia quando eu entrava no post, então tive que publicá-la novamente. Só espero que não aconteça o mesmo com esta atualização. Bom, o plano que eu disse a vocês eu não fiz porque percebi que não funcionaria em primeiro lugar. Onde diabos eu conseguiria o número de telefone da mãe do Jack? Então, surpreendentemente, o Jack não tem me incomodado tanto quanto antes. Continua me incomodando, mas não tanto quanto antes. O que eu vou dizer agora são outros eventos que aconteceram. Vejam. Eu não tenho tido sorte com as mulheres, e as garotas da minha idade têm feito coisas questionáveis. Como quando tinha que formar filas e eu ficava atrás de uma delas, elas faziam um drama dizendo que não queriam ficar perto de mim, que eu as caía mal, e pediam para outro colega se colocar no meu lugar. Esses eventos só danificavam mais minha autoestima.
me dizendo a mim mesmo: será que tem algo de errado comigo? Não sei se isso vem das mentiras que o Jack disse sobre mim, mas houve uma coisa que uma garota fez que foi pior, já que ela me perguntou se eu queria ser seu chamelane na festa de 15 anos dela. Eu disse que sim, e adivinhem? Quando ela entregou os convites, ela não me deu um. E ainda na minha frente dizia que tinha convite sobrando. Isso foi cruel. Tentei não dar importância, mas a verdade é que me afetou. Em um dia começo minhas aulas de Bose, que eu quis entrar para deixar toda a minha alma treinando e esquecer tudo o que acontece na escola, e se o Jack cruzar um limite, então vou colocar em prática o que me ensinarem. O mais provável é que eu não atualize em um tempo. Então, adeus. Atualização 5. E aí, vou começar de onde parei no último post, quando comecei a treinar Bose. Então, no primeiro dia me ensinaram as posições de defesa e como dar os socos. No dia seguinte, na escola, estava conversando com um amigo e ele me perguntou se eu praticava algum esporte. Eu, por idiota, falei que tinha começado Bose ontem e todo mundo da sala ouviu. O boato se espalhou e obviamente chegou nos ouvidos do Jack. Agora eu tinha uma nova zoação. Ele falava coisas tipo: ah é? O bozeador? Ou mostra aí o que você aprendeu. Já nessa altura, eu tava pouco me fudendo, só ignorava. Eu só seguia meu treino. Uns 2 meses depois, a gente tava na sala sem professor e o Jack me perguntou se eu já sabia lutar, e entrou na pose de luta. Tudo isso em pé, mas quando ele entrou na pose de luta, a manga direita dele subiu um pouco e apareceu um roxo bem grande. Eu estranhei e perguntei como ele tinha feito aquilo. Ele só ficou sério e não falou nada. Aí, um colega passou e falou: foi o pai dele que fez. Eu não sabia o que dizer e o Jack só foi para outro lugar. Sério, daquele momento em diante, ele parou de me encher o saco. Depois perguntei para mais gente e confirmaram que foi o pai dele mesmo que bateu nele. Eu não falei nada, só balancei a cabeça e fui embora. O que mais eu ia falar? Eu nem sabia por que ele fez isso. E também não conheço o pai dele. Não é como se eu tivesse que me meter, mas ali eu pude notar como a criação muda as pessoas. Não quero dizer que o pai do Jack seja mau, porque, repito, eu não o conheço. Mas se ele é alguém que bate no filho direto, não seria considerado um bom pai. Aí comecei a pensar no meu pai. Ele sempre foi carinhoso comigo, uma boa figura paterna. Sempre me apoiando e me ensinando a ser uma boa pessoa. Depois disso, eu não soube mais nada do Jack. Eu continuava estudando lá, mas cada um pro seu lado. Naquele momento eu comecei a curtir o ensino fundamental como deveria ser desde o primeiro ano. Saía com meus amigos, curtia os recreios, e mesmo que as festas fossem algo que não me convidavam. Já não me importava. Preferia sair para qualquer lugar com meu amigo Mateias, que também é meu vizinho. Então o último dia chegou, e eu levei minha camisa branca da escola para assinarem. Todos os meus amigos e outros colegas que eu gostava assinaram, para ter uma lembrança legal. E quando o último sinal tocou, todo mundo começou a se despedir. Eu também me despedi e admito que saíram umas lágrimas. Depois eu fui embora, mas antes de passar pela porta, olhei pela última vez para a escola, vendo todo mundo se despedindo, e fui. Quando cheguei em casa, senti um vazio. Quando eu terminei o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, eu só jogava mochila e comemorava. Mas agora que eu terminei, sei lá, não sabia o que fazer. Depois só teve a missa, a entrega dos papéis e a festa de formatura. Eu me diverti, mas passando despercebido como sempre, e não é ruim. Eu não gosto de receber muita atenção. Mas oficialmente eu já estava formado no ensino fundamental e ia pro ensino médio. Vou fazer a última atualização amanhã. Atualização 6. Oh, já faz um ano desde que eu fiz o primeiro post. Obrigado a quem leu isso desde o começo, agradeço muito. E bem, eu não tenho mais nada para contar sobre minha experiência, então vou dizer mais alguma coisa. Se você é alguém que sofre bullying, converse com alguém, não fique calado. Senão, vai continuar escalando. Todas as vezes que me incomodavam, eu sempre falava sobre isso. Às vezes dava resultado e às vezes não. E se você parar para pensar, é algo triste. Vou lembrar da maior parte do ensino fundamental com medo e tristeza.
Mas tudo bem, vou ficar com o que é bom. E se você é alguém que faz bullying, por favor, pare. Você não vai ganhar nada com isso, só vai machucar alguém que não te fez nada. Procure outra forma de desabafar, porque se você continuar assim, não espere que a pessoa que você incomoda não fale e acabe se metendo em problemas. Tudo volta na vida. Talvez não para você, talvez para seus filhos ou sobrinhos. Não se importe com o que dizem de você. Se você ficar com raiva, os outros vão conseguir o que querem. É melhor ignorar. Com isso, não quero dizer que ignore qualquer crítica construtiva. Se alguém te disser que você fez algo errado quando agiu mal, nesse caso, use isso como um impulso para melhorar como pessoa. Que os insultos não te machucam. Como um dia meu pai me disse em uma reunião familiar, quando estávamos sozinhos, não se importe com o que dizem de você. Aquelas pessoas ignorantes não te conhecem e não saberão te apreciar. Para mim, para sua mãe, para seus irmãos, para seu avô, para seus tios, para seus primos e para seus amigos próximos, você é importante. Seja tocando guitarra, bocheando, desenhando ou cozinhando, você será bom nisso. E eu vou te apoiar em tudo. Te amo, filho. Essa frase que ele me disse me impulsiona todos os dias a ser melhor. E aqui termina isso. Sinto muito se alguém esperava que eu desse um soco no Jack, mas isso só acontece nos filmes ou em casos raros. Mas, de qualquer forma, como aconteceu, eu sou feliz. Então aqui estou. Tenho 14 anos e em poucos dias vou fazer 15. Formado no ensino fundamental. Prestes a ir para o ensino médio. Obrigado por ler com atenção. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e assistir o próximo vídeo.